Capítulo 1173, Aumentando o poder de batalha. Tradução: Lord Atrocitus. Revisão: Lashuel Padrim. O corpo de Veika e Malinche ficou frio quando eles sentiram a aura atrás deles. Não pensei que o Sheng fosse alguém assim. Malinche revelou uma expressão de desespero. Se todos os quatro trabalhassem juntos, eles teriam um pouco de esperança contra um deus verdadeiro de terceiro grau, mas no momento crítico, o Sheng os deixou e fugiu sozinho. Não só isso, ele até mesmo os atacou, forçando Veika e Malinche a atrasar o tigre feroz azul celeste para que ele pudesse fugir. Malinche sentiu que seus olhos estavam cegos por ela conhecer alguém assim. No início, Malinche pensava que o Sheng não era mau, já que era ele quem ia lidar com as bestas primeiro. Sinto muito, irmão Zhao. É tudo culpa minha. Veika disse culpado. Isso só aconteceu porque ele convidou Zhao Feng para se juntar ao grupo. Neste momento, Veika estava gravemente ferido. Como poderia ser possível para Zhao Feng e Malinche lidar com este tigre feroz azul celeste que tinha a força de um deus verdadeiro de terceiro grau? Morram, humanos detestáveis! O tigre feroz azul celeste travou os três humanos na frente dele com olhos vermelhos sangue e bateu com sua pata de ferro que estava queimando com chamas azuis. Ding! Ding! Um escudo negro apareceu de repente na mão de Zhao Feng e bloqueou a garra azul flamejante do tigre feroz azul celeste. Eu vou atrasá-lo. Vocês dois, corram. A voz urgente de Zhao Feng soou em suas mentes. Essa é uma arma divina defensiva. Malinche olhou para o escudo na mão de Zhao Feng e compreendeu imediatamente. Com a força de Zhao Feng, era normal para ele ter uma arma divina. Vão. Minha velocidade é muito rápida. Veika sabe disso. Zhao Feng revelou um leve sorriso ao enfrentar o tigre feroz azul celeste de frente. Vamos lá. Malinche imediatamente circulou sua intenção, levando Veika e partindo. A velocidade de Zhao Feng era realmente muito rápida, e ele poderia ser capaz de se livrar do tigre feroz azul celeste. Se os dois ficassem aqui, eles arrastariam Zhao Feng para baixo, e todos eles poderiam morrer aqui. Irmão Zhao, por favor, não morra aqui. Veika cerrou os punhos e se odiou por ser inútil. Vosh. Os dois logo desapareceram na floresta escura. Humano, não importa o quão rápido você seja, você acha que é mais rápido do que eu. O tigre feroz azul celeste olhou para Zhao Feng calmamente e zombou. No entanto, sua arma divina parece bastante extraordinária, então será minha. O tigre feroz azul celeste riu e disse. Ei, você se superestima. Zhao Feng riu friamente e lançou uma força física terrível que bloqueou o poder restritivo ao seu redor. HMM? Você estava escondendo sua força? O tigre feroz azul celeste não entendia o jovem de cabelos dourados na frente dele. Ele estava apenas nos estágios de pico do reino da luz mística, mas a aura que ele irradiava estava perto de um deus verdadeiro de segundo grau. Não importa o que aconteça, você morrerá hoje. As chamas azuis ao redor do tigre feroz azul celeste subiram mais alto, mas no momento seguinte, Zhao Feng colocou de lado o escudo e recuou. Veng! Um par de asas de ouro puro apareceu atrás dele e lançou uma luz dourada deslumbrante. Vosh! Zhao Feng voou em uma certa direção e escapou. O tigre feroz azul celeste obviamente não largaria Zhao Feng assim, então ele se transformou em uma luz azul e correu atrás dele. No entanto, havia uma pequena distância entre os dois, e o tigre feroz azul celeste não conseguiu alcançá-lo. Neste momento, uma sensação estranha apareceu no coração do tigre feroz azul celeste. De repente, sentiu que o jovem à sua frente era insondável. O tigre feroz azul celeste tinha perseguido Zhao Feng por um longo tempo agora, e eles deixaram seu território. Zhao Feng de repente falou assim que o tigre feroz azul celeste estava prestes a voltar. Eu disse que sou muito rápido. Zhao Feng revelou um sorriso presunçoso. HMPH, então vou deixar você ver o verdadeiro poder da raça tigre feroz azul celeste. O tigre feroz azul celeste ficou furioso com o que Zhao Feng disse e instantaneamente ativou seu poder de linhagem, dobrando sua velocidade.
No entanto, ele percebeu que, mesmo depois de ativar seu poder de linhagem, a distância entre Zhao Feng e ele mesmo não mudou. Não é bom. O medo apareceu no coração do tigre feroz azul celeste. O jovem à sua frente estava propositalmente mantendo a mesma velocidade para que pudesse persegui-lo. O tigre feroz azul celeste se virou instantaneamente, mas seus olhos ficaram sombrios com o que viu. Curve-se ao mestre. Uma raça que não era muito forte bloqueou o caminho atrás do tigre feroz azul celeste. No entanto, seus números os permitiram lutar contra ele. Havia também mais e mais raças aparecendo. Humano, como isso é possível? O tigre feroz azul celeste olhou para Zhao Feng com medo. Ele não podia imaginar como Zhao Feng conseguiu escravizar tantas bestas de uma vez. Essa força foi suficiente para derrotar algumas das raças mais fortes nesta dimensão. Avancem! Zhao Feng ordenou, e todas as bestas atacaram. Em pouco tempo, o tigre feroz azul celeste perdeu sua capacidade de lutar e foi escravizado por Zhao Feng. Eu preciso urgentemente de algumas bestas com forte poder de batalha agora, então eu te atraí aqui porque você não era ruim. Zhao Feng estava na cabeça do tigre feroz azul celeste e olhou para a distância. Agora que um grande número de especialistas havia entrado no território de Zhao Feng e ele estava fraco demais para fazer qualquer coisa sozinho, ele precisava aumentar rapidamente o número de servos e fortalecê-los. Eu não vou decepcionar o mestre. O tigre feroz azul celeste disse respeitosamente. Voe. Zhao Feng usou a técnica de voo das asas radiantes e voou em uma certa direção. O tigre feroz azul celeste voou atrás de Zhao Feng e manteve uma certa distância. Encontrei. Como Wei Ke e Ma Lingxi ficaram gravemente feridos, eles não poderiam ter corrido para muito longe. Os sentidos de Zhao Feng no reino dos sonhos da era antiga eram muito fortes, então ele logo os encontrou. Wei Ke comeu um remédio para se recuperar dos ferimentos. Seu estado de existência não era muito alto e Wu Sheng usou uma arma divina para feri-lo. Não foi muito fácil se recuperar dessas lesões. O que devemos fazer em seguida? A expressão de Ma Lingxi estava um pouco triste. Quando eles encontraram o perigo, Wu Sheng, que era da mesma raça, os jogou para trás e até os atacou, enquanto Zhao Feng havia parado um deus verdadeiro de terceiro grau para deixá-los viver. A comparação entre os dois era muito grande. Espere pelo irmão Zhao. Ele vai ficar bem. Wei Ke disse simplesmente. Ma Lingxi parou por um momento. Ela não sabia por que Wei Ke confiava tanto em Zhao Feng. Em circunstâncias normais, Zhao Feng definitivamente estaria morto. Aquele tigre feroz azul celeste era um deus verdadeiro de terceiro grau. No entanto, exatamente neste momento, uma onda de vento e relâmpago apareceu atrás deles. Zhao Feng. A expressão de Ma Lingxi mudou e ela revelou um sorriso aliviado. Ela não achava que Zhao Feng seria capaz de retornar. Eu disse que era muito rápido. O tigre feroz azul celeste não conseguiu me alcançar. Zhao Feng disse. O trio então descansou por meio-dia. A dimensão secreta antiga selvagem era muito perigosa, então eles tinham que se certificar de que estavam em seu estado de pico. O trio passou meio-dia cultivando. Wei Ke e Ma Lingxi sentiram como aquele lugar era perigoso. Força poderosa era a chave para a sobrevivência. Depois de experimentar o perigo de morte, eles fizeram algum progresso no cultivo. Zhao Feng também precisava aumentar sua força rapidamente para proteger seus recursos, bem como obter recursos dos especialistas invasores. Zhao Feng absorveu o relâmpago da tribulação divina, cultivou suas habilidades e aperfeiçoou a técnica de voo das asas radiantes, analisou a técnica de divisão da alma e algumas outras coisas. O reino dos sonhos da era antiga era extremamente grande, então Zhao Feng só podia se mover em uma certa distância. Ele não pôde viajar para muitos outros lugares, mas tinha 2 clones. Se ele pudesse criar um terceiro clone, ele seria capaz de controlar ainda mais lugares. Neste momento, Zhao Van e Zhao Wang não haviam se movido, e foi porque Zhao Feng disse a eles para aumentarem sua força e chegarem ao nível de semideus. Quase todos os especialistas aqui eram quase deuses, pelo menos.
Ninguém seria tão suspeito se tivesse atingido o nível de um semideus, e só então seria capaz de competir contra os outros especialistas. As linhagens de Zhao Wang e Zhao Van foram fortalecidas no reino dos sonhos da Era Antiga. Se eles alcançaram o nível de semideus, sua verdadeira força deve ser capaz de superar a de Wei Ke. O trio continuou seu caminho pela manhã. Zhao Feng havia se tornado o líder, e Wei Ke e Ma Lingxi responderam a todas as perguntas que Zhao Feng tinha. Este era o objetivo atual de Zhao Feng, compreender e obter todas as informações sobre a dimensão secreta antiga selvagem e o antigo reino desolado dos deuses. Wei Ke até deu a Zhao Feng o mapa que a raça de escamas azuis demorou muito para fazer. O mapa estava muito espalhado e Zhao Feng não tinha estado em muitos dos lugares. Havia também algumas descrições sobre alguns lugares perigosos e lugares cheios de fortuna. O som da batalha de repente viajou para seus ouvidos. É nessa direção. Vamos dar uma olhada. Zhao Feng disse. Na realidade, Zhao Feng podia ver o que estava acontecendo a centenas de milhares de quilômetros de distância. Ele havia liderado propositadamente o grupo nessa direção. O trio se aproximou lentamente do local de onde vinha o som da batalha. Um ancião e 2 jovens estavam lutando contra vários ratos de fogo de chifres dourados perto da entrada de uma caverna. Os ratos de fogo de chifres dourados eram extremamente rápidos e podiam usar o fogo. Eles também tinham chifres semelhantes aos de touro em suas cabeças, que eram armas ofensivas afiadas. Várias luzes de fogo brilharam perto do ancião e de 2 jovens. Suas auras eram extremamente fortes. Droga, esses ratos são tão ferozes. Os 2 jovens discípulos eram quase deuses. Um deles tinha a força de um deus verdadeiro de 2º grau, enquanto o outro era ligeiramente mais fraco. Vocês 2, combinem seus ataques em um ponto e ataquem os estômagos dos ratos. O ancião rugiu friamente como uma expressão sombria. O ancião acenou com as mãos, e vários relâmpagos dispararam para impedir 3 ratos de fogo de chifres dourados. Matem todos. O rato de fogo de chifres dourados com os chifres de ouro mais brilhantes rugiu. As expressões de Wei Ke e Ma Lingxi mudaram quando viram o trio lutando contra os ratos. Irmão Zhao, aquele ancião é um deus verdadeiro de 3º grau. Vamos embora. Os olhos de Wei Ke pousaram no ancião com cautela. Embora a caverna exalasse um cheiro estranho, as 2 forças à frente eram muito fortes. Eles não eram algo contra o qual seu grupo fraco pudesse lutar. Vamos encontrar os especialistas da geração mais velha de nossa raça. Só então seremos capazes de obter mais fortuna na dimensão secreta antiga selvagem. Ma Lingxi sugeriu. Os 2 jovens eram membros da raça Asas de Fogo, e ninguém poderia dizer a linhagem do ancião, mas a força de todos os 3 era muito alta. O ancião com roupas azuis era um deus verdadeiro de 3º grau, um dos 2 jovens era ainda mais forte do que o Shen, enquanto o último estava no mesmo nível de Ma Lingxi. Se vocês 2 querem ir, então podem ir. Eu preciso do que está dentro daquela caverna. Zhao Feng disse. Zhao Feng só chegou perto de Wei Ke e Ma Lingxi para obter mais informações de seu mapa. Zhao Feng precisava interagir com outros especialistas e obter seus mapas também. Exatamente neste momento, os olhos do ancião de azul brilharam enquanto ele rugia em voz alta. Para os amigos escondidos no escuro, se vocês estiverem dispostos a ajudar, podemos dividir a fortuna dentro da caverna igualmente. Os 2 jovens e os ratos de fogo de chifres dourados instantaneamente revelaram expressões cautelosas enquanto olhavam para a floresta à sua direita. Zhao Feng e companhia logo apareceram. Deixa pra lá, você pode ir. Essa força não ajuda em nada. O ancião de azul olhou para Zhao Feng e companhia e falou friamente enquanto continuava a lutar contra os ratos de fogo de chifres dourados. Os ratos de fogo de chifres dourados também não se importaram com Zhao Feng e companhia. Eles originalmente pensaram que um humano extremamente forte havia aparecido. Se fosse esse o caso, a situação seria ruim para eles, mas os 3 que apareceram eram muito fracos. Mesmo se eles se unissem ao ancião de azul e companhia, não faria diferença.